E Caio Jorge pode virar reforço do Flamengo, a especulação voltou à tona. Tudo por causa da recuperação do Caio Jorge, praticamente refeito de uma lesão que o afastou de alguns jogos no primeiro semestre do Cruzeiro e a busca do Flamengo por um camisa 9 que ainda não avançou. No Rio de Janeiro, setoristas do Fla asseguram que o rubro-negro vai voltar à carga para tentar contratar o centroavante de 24 anos de idade, que foi alvo de uma proposta no início do ano de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Cheguei a contar para vocês, algumas semanas atrás, que gente do Cruzeiro lamentou o fato de o Pedro Lourenço, o dono da SAF Cruzeirense, não ter levado esse negócio adiante, por entenderem que as cifras eram bem interessantes. Mas Cruzeiro assegura que não vai haver acordo, ainda que o Flamengo reapareça com uma proposta. E dessa vez, até o staff do Caio Jorge está convencido de que não é hora de se mudar para um rival brasileiro, mesmo com o Caio Jorge podendo atuar num clube da Série A, por não ter alcançado o limite de jogos. Ele tem 12 partidas no Brasileirão, exatamente o número de jogos que não impede. A partir do 13º é que você fica proibido de atuar por um outro clube. Temporada atual do Caio Jorge de 26 jogos, 12 gols e 2 assistências. Recentemente, o KJ teve direito a um reajuste salarial e passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Cruzeiro. Ele está sendo preparado, até do ponto de vista psicológico, para só sair diante de propostas do velho continente. A chance de jogar na Europa é hoje a grande ambição do Caio Jorge, enquanto veste a camisa do Cruzeiro. Dá para descartar que KJ será reforço rubro-negro, apesar do interesse antigo do Flamengo. Cruzeiro vai trazer o PEC, Valuzia? O Cruzeiro fez uma proposta, HG. Você acha que vai virar? Vai ter que fazer outra proposta. A primeira proposta no valor de 8 milhões de dólares. Eu imagino que o Cruzeiro vá fazer uma outra proposta. Seria algo ali em torno de 10, ou seja, a gente está falando aí de uma diferença que pode ser entre o que o Cruzeiro estaria disposto a fazer numa nova proposta do que deseja o Los Angeles Galaxy, uma diferença que pode ser de 2 milhões de dólares, HG. Então, vamos observar aí essa próxima semana. É uma das posições que eu entendo que são emergenciais no Cruzeiro. Ah, mas o Arroio não está, mas o Sinisterra não está bem. Cara, mas o Sinisterra não tem uma garantia. O torcedor do Cruzeiro torce para que ele seja um cara realmente que tenha capacidade de seguir sendo usado continuamente. O Arroio é um jogador jovem ainda. O Renier, ele é mais... O Renier, de tanto falar Renier. O Peck, ele é mais... O Peck, ele é mais experiente do que o Arroio, mais experimentado. E é muito mais assim, ele tá com uma sequência, jogou continuamente nos últimos 3 anos em comparação ao Sinisterra. E sabe o que eu acho que o PEC pode fazer também? Mencionou do Prumo, cara. Ele tem capacidade de criação, cara, diferente do Arroio. O que eu quero dizer em relação a isso? Por ter uma característica um pouco diferente. Ser um cara que talvez possa atuar como um meia pelo lado, sabe? Embora ele tenha todas essas questões do drible, de ir pra cima do adversário, de tentar chegar ali de fundo o tempo inteiro, de sempre focar ali o gol. É um cara que tem ido muito bem na Major League Soccer. Eu o vejo tendo até uma característica diferente da do Arroio, que é essa questão da construção mesmo da jogada. Ser quase um meia de criação em alguns momentos, se for necessário. Então, para mim, seria uma boa contratação do Cruzeiro. E eu vejo parte da torcida reclamando, pô, não queria que fosse o PEC, acho que tinha que ser outro. É um nome que o próprio Arthur Jorge quer. E outros nomes foram oferecidos ao Cruzeiro. Teve o menino lá do Benfica que eu trouxe ontem, teve o Brian Rodrigues do América do México. Esses nomes foram oferecidos ao Cruzeiro. O Samuel Venâncio trouxe ontem, acho que o Matheus Gonçalves. Não foi, Valor? Isso. E o Matheus Gonçalves, que era do Flamengo, também foi oferecido. Mas é um nome que o técnico, o Arthur Jorge, quer. A contratação é o do PEC. Então, sinceramente, bicho, eu daria esse voto de confiança no PEC, porque eu acho que é um bom jogador. O Cruzeiro precisa rapidamente resolver a questão da volância. E se puder fechar com o PEC para já jogar na volta da Copa, seria maravilhoso, né? Que a janela abre agora em julho. E um atacante. Cara, só... Atacante de área. Dá tempo. Para brigar com... Que seja Mas próximo, isso aí não é urgente não, tá, Gagê? Não, é urgente, é volante e ponta, mas se tiver um atacante eu não acho que vão também. chegar a esse tanto de jogadores, não. Você acha só 2? Sim. Só sobre números, né? O Thiago acabou de falar aí que os números do PEC são bons, não, são maravilhosos. Ele em 101 jogos, ele tem 43 gols. E ainda assistências. Quantas assistências? Assim eu olho para você também. Por favor. Mas é um bom número, é um bom número.
19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. Em 100 jogos. Ótimos números. 43 gols e 29 assistências. É muita coisa. Número muito bom. Os números são muito bons. E lembrando, ele passou aqui no Brasil, né? Foi criado pelo Vasco, e o Vasco num período muito difícil. 23 ele é fundamental, juntamente com o Verratti, para a difícil. permanência do Vasco. Não, pegando todo o contexto, desde quando ele estreia, a partir de 2020, no time profissional, né, muito novo, ele estava com 18 para 19 anos, hoje ele está com 25, bem experiente, tendo passado pelo Vasco, tendo passado pelo futebol lá dos Estados Unidos. Mas você vê o contexto que era da época, como o Valu muito bem colocou, em 23 ele foi, podemos dizer, protagonista, Valu, foi um dos protagonistas o Vasco da teve salvação. o Vasco teve um campeonato difícil, assim como o Cruzeiro era o primeiro ano depois de algum tempo na Série B, e ele é fundamental em 23. Então isso tem que pegar, tudo isso tem que pegar, que No a ambiente de muita construção do pressão, de personagem, cobrança, construção do jogador é muito, muito forte. Então, assim, os números dele hoje são consolidados jogando lá no futebol dos Estados Unidos. Eu ainda acredito que o Arthur Jorge vai ser um cara capaz de potencializar as peças que ele tem. O Cruzeiro precisa, mas eu ainda acredito na potencialidade, porque ele mostrou isso. Se a gente pegar os 10 jogos, os 10 jogos do Arthur Jorge no comando do Cruzeiro dentro do campeonato, estou falando do Campeonato Brasileiro, dentro do Campeonato Brasileiro, ele é o vice-líder. Se o campeonato fosse os últimos 10 jogos, o Cruzeiro era vice-líder. Número. O Cruzeiro faz 8 rodadas pífias, inexistentes com o Tite. Pífia, 6 inexistentes. com Tite e 2 com Wesley. E tem as duas do Wesley. 6 e 2, né? Mas pegar no período ali Tite e Wesley, vão nada. As 8 primeiras rodadas do Cruzeiro vão nada. Depois tem 10 rodadas com o Arthur, que mostra o desempenho do Cruzeiro, tá aí em números. O Eltinho, e assim, o que faz a gente acreditar que o Arthur vai fazer isso é justamente o fato dele rodar muito mais o elenco do que era rodado na temporada passada. Você olha pro Arthur, em alguns momentos ele escala o Sinisterra, o Arroio, aí tem o Christian, ele já utilizou o Wanderson, ele coloca o Neisser para rodar no lugar do Caio Jorge em alguns momentos, ele mexe no meio campo do time em várias situações, já usou o Lucas, o Romero, já usou o Gerson, o Mateuzinho. Então, assim, ele coloca o time para rodar muito mais. Eu reconheço que ele tem um elenco, para mim, hoje, melhor do que o da temporada passada, em termos de possibilidades, mas, porque assim, eu não considerava, por exemplo, o Sinisterra como um cara de potencial utilização na temporada passada. Era um cara que não estava saudável. E aí, nessa temporada, ele tem jogadores que estão saudáveis, ele roda bastante o time, e a gente vê o Cruzeiro mantendo um padrão de atuação. Mesmo sem o Gerson, o Cruzeiro consegue vitória. Mesmo sem o Matheus, o Cruzeiro consegue vencer lá no Pará, o Remo, com o Bruno Rodrigues jogando de meia, de camisa 10. Então eu vejo no Arthur essa virtude de fazer e de conseguir potencializar os jogadores que ele tem à disposição. E, além disso, o elenco do Cruzeiro, para mim, é mais qualificado do que o do Atlético. O Arthur não chegou na coletiva e falou: nossa, nós precisamos de um jogador por posição na janela de transferências, como o Barba fez. Então, hoje, é por isso que eu vejo o Atlético em relação ao caráter de urgência e de necessidade, com um caráter superior ao do Cruzeiro nisso. Não vejo o elenco do Cruzeiro melhor do que o ano passado, o elenco é mais curto. O Arthur Jorge tem capacidade sim de tirar mais do elenco do Cruzeiro, mas são expectativas muito ruins de serem colocadas no segundo semestre do Cruzeiro, só o fato dele desenvolver e tirar mais desses jogadores. O Cruzeiro teve muitas dificuldades nos 2 meses em que ele comandou o time nos 18 jogos. Vão ser 7 meses pela frente. O Cruzeiro tem lacunas que já duram mais de 1 ano, exemplo do Romero. O Cruzeiro tem o Sinisterra ainda não é uma certeza, o Sinisterra ainda não é uma realidade, ele conseguiu uma sequência que nunca conseguiu, o Arroio oscila, o Bruno Rodrigues é um jogador que a gente não sabe até que ponto o Cruzeiro pode contar. Você tem Chico da Costa fora do baralho, você tem Marquinhos, uma peça também que o Marquinhos pode... Hoje, não dá, Valuzeiro. O Wanderson e o Wanderson. Também não. Tem alguns jogadores ali que precisam ser trocados. Você vai olhando, pra mim hoje o Cruzeiro tem um elenco mais curto do que tinha na parada do ano passado.
O Cruzeiro precisa... O que ele tinha no banco ano passado? Cara, o Cruzeiro tinha o Gabigol. Eduardo que entrava e a essa altura, no ano passado, eu não estou falando do final, mas a essa altura no ano passado o Eduardo conseguia ajudar. Até o Bolassi. Gente, eu estou pegando essa mesma época há um ano atrás. O Gabriel Bolassi, também. O Gabigol conseguia ajudar. Então, você tinha mais peças. Hoje, você tem ali um Kenji que está entrando ainda timidamente. Você tem menos gente. A situação na lateral direita, você tinha uma disputa entre o William e Fagner. Cara, você tem... Beleza que você tem o Cauã Moraes. Mas o Cauã Moraes ainda não conseguiu, por exemplo, jogar do lado direito como ele jogou do lado esquerdo. Você tem só um lateral esquerdo que precisa de chegar e já jogar. Não é mais o Kaique, entende? Então, assim, pelo menos é como eu vejo a situação do Cruzeiro. Mas o que eu considero emergencial é o camisa 5 e o atacante lá de campo. Tem outras coisas. O que eu acho que o Cruzeiro... O que você acha que o Cruzeiro precisa, Valu? Emergencialmente é o camisa 5 e o atacante de lado de campo. O que o Cruzeiro poderia melhorar? Poderia qualificar trazendo um zagueiro, tá? Poderia qualificar trazendo mais um atacante para estar depois do Caio Jorge e antes do Neiser. E um cara para ser o imediato assim que o Matheus Pereira não estiver no campo. Mas tem o Juan Gabriel. Gente, eu não acho que o Juan Gabriel... Tomara para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro que o Juan Gabriel consiga ser desenvolvido nesse tempo de treino. Ele está integrado hoje no elenco profissional, mas não de forma definitiva. Mas eu tenho dúvidas se ele vai conseguir nesse tempo provar. Eu acho que deveria, porque o Juan Gabriel hoje, eu penso que ele é mais útil do que o Bruno Rodrigues entrando no lugar do Matheus Pereira. Mas ele tem que provar isso. É pro Arthur Jorge, não é na minha cabeça. O interesse do Cruzeiro na contratação de Luiz Araújo não é recente. Ainda em 2025, quando Leonardo Jardim comandava a equipe, a diretoria celeste tentou viabilizar a chegada do atacante do Flamengo. Embora a negociação não tenha evoluído e o treinador português tenha assumido o clube carioca em 2026, a Raposa segue atenta à situação do jogador. Conforme a apuração de O Tempo Esportes, mesmo após os atritos entre as diretorias dos dois clubes nos últimos meses, o desejo da SAF do Cruzeiro de contar com o ponta permanece. Aos 30 anos, Luiz Araújo alterna entre a equipe titular e o banco de reservas no Flamengo e possui contrato válido até o fim de 2027. Nos bastidores, o departamento de scouting do Cruzeiro já definiu um limite financeiro para uma eventual investida. A avaliação interna é de que o Flamengo dificilmente facilitará a saída de um atleta importante para um rival direto, especialmente às vésperas do confronto entre os clubes pelas oitavas de final da Libertadores. Recentemente surgiram rumores no Rio de Janeiro sobre uma possível troca envolvendo Luiz Araújo e Caio Jorge, atacante que esteve na mira do Flamengo antes do início da temporada. No entanto, essa hipótese não encontra respaldo nem na diretoria celeste nem no staff do jogador. Em janeiro, Caio Jorge renovou seu contrato com o Cruzeiro até 2030, reforçando a intenção do clube de mantê-lo. Revelado pelo Mirassol, Luiz Araújo também passou pelas categorias de base do São Paulo, além de atuar pelo Novo Horizontino, Lille da França e Atlanta United, dos Estados Unidos. Em 2023 foi contratado pelo Flamengo por 9 milhões de euros. Na primeira metade da temporada de 2026, disputou 28 partidas, marcou 3 gols e distribuiu 2 assistências. Apesar da boa relação construída ao longo dos anos entre Cruzeiro e Flamengo, os clubes enfrentaram alguns desgastes recentes. Um dos episódios envolveu Matheus Gonçalves, que chegou a ter negociação encaminhada com a Raposa em 2025. Contudo, após o acordo entre as partes, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Batista, desistiu da transferência sem apresentar justificativas públicas. Outro ponto de atrito aconteceu durante a última janela de transferências, quando o Flamengo apresentou diversas propostas por Caio Jorge. As ofertas chegaram perto de 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro recusou todas elas e manteve a decisão de contar com o atacante para as próximas temporadas. Após a pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e Flamengo terão uma sequência intensa de confrontos. Os times se enfrentarão 2 vezes pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 12 e 19 de agosto, além de um duelo pelo Campeonato Brasileiro, marcado para 3 dias após o primeiro jogo do torneio continental.
A contratação de um atacante que atue pelo lado direito do campo é uma das prioridades indicadas pelo técnico Arthur Jorge para a próxima janela de transferências. Neste momento, Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy, aparece como o principal alvo da diretoria celeste. Até agora, o Cruzeiro oficializou apenas um reforço nesta janela do meio de 2026, o lateral esquerdo Gabriel Rojas, contratado para ocupar a vaga deixada por Kaique Bruno, negociado com o Como da Itália. Além de um ponta, a diretoria também busca reforços para a zaga e o meio-campo, posições consideradas prioritárias. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!